Este domingo ainda é possível rever no Nimas The Room, de Tommy Wiseau, um dos piores filmes de sempre cuja história é contada no livro The Disaster Artist, agora adaptado por James Franco. Dar a volta. O que significa dar a volta tornou-se recorrente a expressão estar associada a eventos negativos, por exemplo, quando algo é tão mal que se torna bom ou quando um caso de corrupção tem tantas camadas que o crime já se tornou a normalidade. Dar a volta pode ser usado no infindável número de situações, mas dar a volta é também o que está a acontecer ao ciclo Sessões de Culto organizado por Felipe Melo no Espaço Nimas em Lisboa. E agora as explicações. Ao longo de um ano trouxe filmes insólitos que por diversas razões se tornaram populares, objetos de culto que marcaram diferentes gerações ao longo das últimas décadas. Começou com The Room 2003, de Tommy Wiseau, passou por obras como El Topo 1970, de Alejandro Jodorowsky, Gremlins 1984, de Joe Dante, Duo 1971, de Steven Spielberg, De la Morte de l'Amor 1994, de Michelle Soavi, Midnight Run 1988, de Martin Brest. E termina neste fim de semana. Houve sessões na sexta-feira e no sábado, repete este domingo às 21h30 com o regresso a The Room, desta vez com a presença do actor e produtor do filme, Greg Sestero, também autor do livro que escreveu a meias com Tom Bissell, The Disaster Artist, sobre o seu envolvimento em The Room e as suas memórias, que serviu de adaptação para o filme homônimo de James Franco que estreará nas nossas salas no início do próximo ano. Estivemos com Sestero, conversamos com ele e demos a volta a uma série de questões. O sonho dar a volta está bem presente na popularidade de The Room, talvez a obra mais carismática deste século na lógica de coisas más que se tornam boas. Contudo, há uma grande diferença em The Room, ultrapassa a ironia dessa lógica. É e será sempre um filme mau. É a convicção do seu realizador, argumentista e actor principal, Tommy Wiseau, latente em quase todas as cenas, de que está a fazer a sua versão de um elétrico chamado Desejo que tornam isto tudo especial. Wiseau quis ser Tennessee Williams, Elia Kazan e Marlon Brando, tarefa impossível à vista, pior ainda quando não há o mínimo de talento ou conhecimento para ser sequer um deles, mas concretizou o seu sonho, materializou algo, mesmo que o seu elétrico só exista na sua cabeça. O seu momento STELLA é só mais uma entre todas as cenas falhadas em The Room. Tommy Wiseau e Greg Sestero. Greg Sestero conheceu Tommy Wiseau numa escola para actores em São Francisco em 1998. Diz-nos, ambos queríamos ser actores, era muito excêntrico e ninguém estava interessado em trabalhar com ele. Vi algo que me fascinou e isso aproximou-nos, tornamos-nos companheiros de cenas e percebemos que estávamos fora do sistema e que acreditávamos em algo que ninguém queria acreditar. Ele tinha um apartamento em Los Angeles que me alugou por $200 e isso permitiu-me mudar-me para lá, procurar um agente, ir a audições. Ao fim de uma semana já tinha um agente e em 3 meses um papel principal no filme de terror Retro Puppet Master. A certa altura o Tommy também se mudou para Los Angeles, queria ser actor, mas não conseguia um papel, ninguém acreditava nele. Ele estava frustrado e queria mostrar ao mundo de que era capaz. Decidiu fazer o seu filme, e como o cenário também estava algo seco para mim, decidimos fazê-lo juntos, perseguir um sonho e concretizá-lo. Não é isso que é vendido recorrentemente aos rejeitados, aqueles que têm uma ideia que pode mudar o mundo, mas no mundo não há lugar para eles nem para essa ideia. Sujam-nos então as mãos, começas a construir ou a convencer o mundo de que essas ideias têm lugar, e depois entra o medo de falhar e é esse medo do falhanço, do ser ridicularizado, que muitas vezes impede alguns de mover montanhas. Los Angeles rejeitou Tommy Wiseau e Wiseau fez The Room, o seu sonho, a obra-prima e o actor talentoso que todos rejeitavam. Só que Wiseau não era isso, e é aqui que The Room também conta uma história que reflete os sonhos úmidos e flácidos de Los Angeles, e quando Los Angeles rejeita, a melhor resposta é provar de que estão todos errados. Greg Sestero confirma: o Tommy sempre foi muito sério. Inicialmente, The Room era para ser uma peça de teatro e todas as cenas teriam lugar num quarto, mas depois ele decidiu transformá-lo em filme. Nem ajustou
ajustou o título. Talvez um título melhor fosse O Apartamento. Mesmo assim não faria sentido, mas faria mais sentido. Para isso cria-se uma ilusão, e a ilusão de Tommy Wiseau é The que continua convencido, fechado no seu quarto mental, de que o filme é uma obra-prima e de que ele próprio é um gênio, e parte do fascínio da audiência para com o filme é perceber imediatamente o fracasso dessa ilusão. The precisa de ser visto do início para que o encadeamento do horrível faça sentido. Uma cena má como a do traficante de droga é má por si só, mas ganha outras proporções quando se percebe que não há qualquer contexto para existir o segmento. A repetição de cenas, de personagens a entrarem e a saírem, dizendo olá e adeus, também condensada nestes 10 segundos, expelem horrores sobre o que é um argumento para o Wiseau, comédia ou drama. A pergunta é parva e não é inocente, tinha de ser feita a Greg Sestero, ele, sempre presente durante toda a elaboração de The próximo de Wiseau, e um protagonista fulcral para o culto que se gerou em sua volta desde a estreia em 2003, claro que iria responder drama pela forma como a história é contada. Há momentos em que o Tommy está a gritar socorro. Penso que a comédia vem pela forma como é feita, como agarra a realidade de várias formas. A personagem do Tommy Johnny é um ideal de perfeição para ele e toda a gente à sua volta é que tem problemas, não é promovido no emprego, a noiva trai-o com o melhor amigo Mark, interpretado por Sestero, tudo à sua volta se está a despedaçar e ele é perfeito. Quando ele diz deite 7 anos da minha vida e tu destróis tudo em minutos, é a sua raiva a vir ao de cima, mas tem tanta piada. The não é uma comédia, é, de facto, um drama, é escrito como um drama, interpretado como um drama, o próprio lugar sugerido pelo título. Um quarto, expressa uma intimidade que se associa a um drama, pouca coisa se passa num quarto, ou no quarto, mas Wiseau responde muito seriamente em relação à escolha do título. Greg Sestero confirma ele sempre foi muito sério. Inicialmente, The era para ser uma peça de teatro e todas as cenas teriam lugar num quarto, mas depois ele decidiu transformá-lo em filme e nem ajustou o título. Talvez um título melhor fosse O Apartamento. Mesmo assim não faria sentido, mas faria mais sentido a ingenuidade, ou falta de noção, de Tommy Wiseau tornaram The num sucesso, e parte do fracasso do lado dramático vem da rigidez do protagonista, da impossibilidade de aceitar que também tem falhas, de que é responsável pela sua vida ser um fracasso, e isso correlaciona-se com o falhanço e o sucesso de The O Johnny não reflete sobre o que lhe está a acontecer. Ele não percebe que também é responsável. Há algo de muito ingênuo, infantil, como se fosse uma criança a dizer se não fizeres isto, suicido-me. Há uma sinceridade que ele está a tentar trazer, uma intenção em mexer com os sentimentos das pessoas. Só que é muito divertido porque não há qualquer noção, as pessoas riem mais do que em qualquer comédia, as pessoas riem durante todo o filme, há algo ali que é simultaneamente credível e alienígena, mas é um drama porque a paixão dele está toda ali. Funciona como uma comédia mas não é intencional. É a procura da perfeição, ou insegurança, de Wiseau. Ele queria ser um Hector do método como o Marlon Brando ou o James Dean. Ele estava a tentar aperfeiçoar as suas falas, o que faz quase 9.000 caracteres e ainda nem se falou da voz e sotaque de Wiseau. É melhor ser o leitor a julgar. Ele não é tradicional, mas ele vês como alguém tradicional, continua Greg Sestero, e existe uma dinâmica que o torna interessante para as audiências, mas pelas razões erradas, não havia lugar para ele em Los Angeles, por isso ele fez o The porque era o que queria fazer, onde poderia definir o seu tom e performance como Hector. Uma das características que saltam à vista é a de que apesar de estar muito mal feito, não foi feito a despachar. Há algum cuidado, mesmo que seja um mau cuidado, a acontecer frequentemente em The há uma quantidade absurda de dobragem no filme, principalmente nas falas de Johnny. É a procura da perfeição, ou insegurança, de Wiseau. Ele queria
ser um actor do método como o Marlon Brando ou James Dean. Ele estava a tentar aperfeiçoar as suas falas, o que faz quase 9.000 caracteres e ainda nem se falou da voz e sotaque de Wiseau. É melhor ser o leitor a julgar o fenômeno outra vez. Agora mais de 9.000 caracteres e ainda nem se falou de quanto o filme custou. 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares do próprio bolso do realizador. Wiseau sempre foi muito discreto sobre a proveniência do dinheiro para um filme que apenas fez 1.800 dólares a quadro da sua estreia. O filme é quase todo rodado em estúdio entre Los Angeles e São Francisco, com alguns exteriores, e os cenários dariam para um outro artigo, por isso é melhor saltar essa parte. O fenômeno, sim, o fenômeno. Como é que The Room se tornou neste fenômeno de culto? Dois universitários desempenharam um papel importante. Reza a história que tudo começou graças aos estudantes de cinema Michael Russell e Scott Gardner, que ao verem o cartaz de um filme em que não existia reembolso do bilhete seguido da seguinte citação de um crítico: "Ver este filme é como ser esfaqueado na cabeça", ficaram convencidos. A partir daí engataram outros amigos na conversa e a coisa descolou para o circuito universitário. No final de 2008, um artigo na Entertainment Weekly fez a coisa descolar para outro patamar. Um artigo da Empire no verão de 2009 dinamizou o culto na Europa. The Room começou a estar em quase todo o lado. Em 2010, Greg Sestero tem a ideia de começar a escrever The Disaster Artist. O culto cresceu. Começaram a organizar sessões especiais em Los Angeles, Nova York, Londres e em Los Angeles uma série de celebridades, Paul Rudd, David Cross, Seth Rogen, Kristen Bell, entre muitos outros, iam a essas sessões e ajudaram o culto a atingir outro nível. Surgiram várias atividades durante os visionamentos de The Room, desde o público a tirar colheres de plástico, estarão à disposição anônimas, cantar, vistos como as personagens, entre muitas outras coisas que continuam a ser criadas. Há um bom episódio de How Did This Get Made em que tudo isto, e mais, é explicado e subentendido. No final de 2008, um artigo na Entertainment Weekly fez a coisa descolar para outro patamar. Um artigo da Empire no verão de 2009 dinamizou o culto na Europa. The Room começou a estar em quase todo o lado. Em 2010, Greg Sestero tem a ideia de começar a escrever The Disaster Artist, que está disponível para venda anônimas, juntamente com muito outro merchandising em volta do fenômeno The Room. Em 2013 o livro é finalmente publicado e em 2017 James Franco estreia a sua adaptação. Chega às salas portuguesas no início de janeiro, um making-of sobre as entranhas da origem e filmagens de The Room, que é também a história de dois amigos, Tommy e Greg. The Disaster Artist. Greg Sestero confessa-se feliz pela vida que The Room lhe proporcionou, gosta de viajar e de ser convidado para apresentar o filme, falar sobre o seu livro, permitiram-lhe ir a sítios que não imaginava visitar. O livro surgiu da necessidade de contar a sua história com Tommy, dois jovens adultos a tentarem triunfar em Los Angeles quando toda a gente lhes batia com as portas. As histórias que contava na apresentação dos filmes tinham de chegar a toda a gente. E após o artigo na Entertainment Weekly tornou-se fulcral contar por que é que The Room foi feito. Duas pessoas vão para Los Angeles e querem fazer algo juntas, só que é algo muito mau e que se torna num sucesso pelas razões erradas. Achei que havia algo de especial, divertido e bizarro nisto tudo. Nós contávamos as histórias às pessoas e elas queriam saber mais. Fizemos algo, e o processo de fazeres algo é o mais difícil porque não sabes o que vai acontecer quando estiver acabado. Eu achei que contar a nossa história poderia ser inspirador. Se correres atrás dos teus sonhos, algo de interessante pode acontecer. Eu queria contar duas histórias, a do filme e do sonho que partilhei com o Tommy. E como estão as coisas com Tommy e Wiseau? Acabaram numa luta, ainda são amigos? Sim, Tommy continua a olhar para o seu trabalho com toda a seriedade. Greg também, só que Greg foi um elemento essencial para a
popularização do desastre de The Room, o livro e a adaptação de James Franco estão a colocar The Room num patamar que vai além do clichê do tão mal que é bom. Já deu a volta e agora continua a dar a volta a si mesmo, continua a ser péssimo. Mas é uma obra que se tornou um espaço de reflexão para essa ideia de perseguir os sonhos e de vencer em Los Angeles. É possível que o extremo do fracasso seja o sucesso, e é complicado de dizer se isso é bom ou mal. Dave e James Franco em The Disaster Artist, mas Greg diz que as coisas estão bem. Conhecemos-nos há 20 anos e passamos por tudo isso juntos. O que é interessante é que eu vi o desastre quando decidi escrever o livro. Ele foi a primeira pessoa a quem contei, e quando o acabei ele aprovou-o a 100%. Ele compreende que o livro é um tributo a uma amizade e ao que passamos para fazer The Room. Ele queria encontrar uma forma de ser Hector porque ninguém lhe dava uma oportunidade. E ele continua sem ter essa oportunidade e eu decidi retribuir-lhe o favor, escrever uma história que pudesse dar uma oportunidade ao Tommy de entrar num filme, e escrevi um filme, Best Friends, realizado por Justin McGregor, em que trabalhamos juntos. Foi a forma que encontrei de lhe pagar por todas as oportunidades que me proporcionou. Obra de arte incompreendida quase no fim. E mais uma pergunta escusada. Nada inocente vê The Room como um mau filme. É o que é algo que não encaixa no que categorizamos como um filme filmado de forma clássica, mas é algo que as pessoas respondem e há algo de libertador nisso. É de loucos. As pessoas riem em cada cena porque é algo que não lhes é compreensível. É uma obra de arte incompreensível, feita por alguém que vivia no seu próprio mundo com uma série de gente à sua volta a tentar encaixar as peças. Claro que há pessoas que se desligam imediatamente do filme, principalmente nas primeiras cenas de sexo. Mas se ficariza algo ali de fascinante e que te cola ao ecrã porque queres saber para onde é que aquilo está a ir, após 14 anos tens de dizer que é um sucesso. O público quer ver o The Room 14 anos depois. É admirável. Greg Sestero está a dizer que The Room deu, de facto, a volta, e que continua no pico, num pico infinito, no vazio de outra realidade oferecida pelos olhos de um alcoólico. Ele está a olhar para nós, mas está a ver outra coisa, o que não se sabe. O que se sabe é que The Room venceu a ironia associada ao visionamento destes filmes. Sim, há público irônico para isto, mas quem gosta de The Room é fascinado pelo desastre, como quando alguém para ver um acidente de automóvel e se questiona sobre o que levou aquilo a acontecer. A resposta da existência de The Room não está no filme, nem no culto que se lhe seguiu. É uma obra à parte pelas razões erradas e neste caso o erro deu certo para Tommy Wiseau e Greg Sestero. Se isso é questionável, claro que é. O erro não é um factor de elevação em The Room. Mal, bom, obra de arte incompreendida ou elevação inusitada é o que é, como tão bem expressa Greg Sestero.